eu sou a Lu. A semana passada nós não tivemos aula, então essa semana eu vou compensar vocês. Vou pintar um pote com cerejas, um prato com cerejas. E o texto que eu escolhi está em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, que diz assim: Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar aqui pelo pote e eu vou pintar aqui dentro com as cerejas, usando a cor vermelho escarlate, que é um vermelho um pouco mais escuro, um tom assim mais sombreado, e o vinho e o azul marinho. Você viu que eu reforcei os riscos, mas mesmo assim alguns vão sumir. Esse aqui, por exemplo, vai sumir, mas depois a gente faz outra vez. Eu vou preencher de vinho toda essa parte vazada aqui, ó. Esses espaços, tá vendo? Aqui tem bolinha, 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 bolinha e bolinha. E aqui nesse espaço vazado eu vou preencher totalmente de vinho. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho do vermelho e vou fazer aqui, ó, umas manchas bem no meio dos espaços de vinho. No meio. Você viu que eu tô fazendo só manchinha mesmo, eu não tô misturando, não tô esfumando. Agora eu vou colocar um pouquinho do amarelo. A nossa luz eu defini que vai chegar daqui, tá? Vai chegar assim, do lado esquerdo para o direito. Então eu vou colocar aqui, ó, mais pro lado esquerdo, uma manchinha de amarelo. Eu tô pintando bem rápido, tá? Então, você que vai demorar um pouquinho, você que vai demorar um pouquinho mais, faça um por um. Olha, e agora eu vou preencher o restante dessa área com o vermelho. Aí sim, eu tenho que dar uma esfumada, porque esse amarelo, ele é uma luz que vai dar o volume para a cereja. Não precisa ficar misturando muito, tá? Porque aqui a gente tá vendo uma coisa através do vidro e isso faz uma deformação, tanto na cor quanto no objeto em si, na forma. Olha, você viu que eu tô colocando o vermelho e até se passa um pouquinho para fora, não faz mal? A gente precisa de umas cerejas aqui não tão nítidas. Por isso a gente pode pintar assim, bem rapidinho. Aqui acho que eu tenho que pôr até um pouquinho do vinho aqui no fundo, esse canto. E outra coisa, quando eu coloco o vermelho, eu não vou acertando o ladinho. Primeiro eu coloco aqui, ó, em volta do amarelo, tá? Porque se o amarelo secar, vai ficar manchado e a gente não consegue tirar. Ó, você viu? Ficou uma pequena luz. Eu vou terminar de acertar ali as voltinhas das cerejas. Assim, ó, agora eu vou terminar certinho. Primeiro eu coloquei os vermelhos em volta dos amarelos, para não acontecer de secar. Até o meu vinho aqui ainda tá úmido, e isso é muito bom. Então, você tem que fazer bem rapidinho mesmo.
Ou então fazer pedaço por pedaço. Sempre tem alternativa quando a gente quer fazer. Não consegue fazer de uma vez? Faz um pedaço do vinho, um pedaço das frutinhas, outro pedaço do vinho, outro pedaço das frutinhas. E assim você vai completando. Eu vou fazer ainda uma segunda sombra aqui com o azul marinho. Você poderia usar o berinjela, que é uma cor bem escura, o sépia. Aqui deixei, vou colocar um pouquinho de vinho aqui, ó. Esse cantinho. Agora eu vou usar o azul marinho. E com ele eu vou fazer uma segunda sombra. Você viu que ele vai ficar bem mais forte. Assim, ó. Aqui, por exemplo, atrás desse paninho, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar bem mais escuro, inclusive a cereja. Olha, eu vou sombrear. Agora, aqui, essa cereja tá em cima desta. Então, eu vou sombrear essa daqui um pouquinho também. Pus um pouquinho de tinta e eu vou fazer um esfumadinho. Eu não quero deixar essa linha aqui da cereja tão perfeita. Então, eu vou limpar o pincel bem de leve para ela ficar só uma nuance. Aqui, ó, vou fazer uma sombra de vinho no cantinho. Também vou tirar essa linha, esfumando, deixando só uma nuance. Cantinho bem escuro. Vou passar um pouquinho do azul aqui bem no contorno. Olha, percebe a diferença desse lado para esse? Agora eu vou colocar um pouquinho desse azul aqui, ó. Eu tenho essa cereja. Eu vou fazer um pouquinho de sombra. Ah, evita trazer o azul marinho em cima do amarelo, porque isso vai fazer esverdear. A gente pode ter uma cereja verde, mas aqui não é o caso. Elas estão maduras. Olha, eu coloco o vinho, eu coloco o azul marinho e já dou uma esfumada. Esse cantinho aqui vou deixar bem escuro. Essa parte aqui de baixo eu vou colocar, ó, peguei azul marinho e peguei vinho juntos no pincel. Essa parte aqui é o vidro. Aí, vinho e azul marinho. Até vou deixar aquele pedacinho de branco ali, só para eu saber bem certinho onde que tá a divisão. E agora aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui atrás dessa cereja, esfumando. Esse canto aqui também eu vou passar um pouco do azul. Vou passar na linha, ó, em cima da cereja. E vou esfumar. Aqui vou pôr um pouco do azul. Para esfumar a borda. Aqui também. E essa linha que está vendo aqui, ó, é o fio que vem lá de cima. Só para fazer uma graça, eu coloquei esse fio aqui. Esfumando beiradinhas. Essa daqui ficou um pouquinho inteira, porque ela tá bem num lugar de luz, tá bem separada. Aqui também, ó. Eu sei que vocês amam potes com frutinhas. Eu já pintei um com morangos e agora um com cereja. Esse desenho, não sei se fala penca, como é que é de cereja? Esse ramo de cereja aqui, com as frutinhas. Eu usei o mesmo desenho daquele anterior que eu fiz a amora.
Eu gostei muito daquele risco, então eu usei o mesmo desenho, só que transformei em cereja. Aí pensei, por que não colocar um potinho junto para ficar bem gracioso e o risco ficar um pouquinho mais interessante? Naquele outro eu coloquei uma borboleta que eu achei linda. Foto daquela borboleta. Bom, as frutinhas. Nas frutinhas eu vou colocar um pouquinho de brilho, um pouquinho do branco. Aqui, ó, seria em cima do amarelo. Você viu que eu dei uma pinceladinha ali no branco e fui colocando um pouquinho em cada uma. Só aqui. Agora eu vou pegar outro pincel. Ah, eu tava trabalhando com o pincel número 6. Agora eu peguei outro, ó, ele tá bem durinho. E eu vou pegar um pouquinho do branco. Coloquei a tinta só pra cima. E eu vou passar uma linha de branco aqui, ó, em cima do azul. Sumiu. Carrego de novo. Vou colocar outra aqui um pouquinho mais pra dentro. Ó. Você viu que eu apoiei meu dedinho porque essa linha precisa ficar bem reta, bem paralela com aquela ali de fora. Que eu vou acrescentar um pouquinho mais de branco. Isso é o primeiro brilho, tá? A tinta ainda tá úmida, então a gente faz para depois realçar e deixar bem branquinho. Eu vou colocar o brilho tá vindo de cá, então eu vou colocar um segundo brilho aqui, ó. Coloco a tinta lá em cima e venho arranhando. Tem que ficar reto. Falhou ali, então eu vou acrescentar um pouquinho. Oi, tá fazendo barriga. Não pode ter barriga. Ainda bem que esse daqui é só a primeira sombra, a primeira luz. Ó, agora ficou bem certinho. Daí vou sumir com ele aqui, porque aqui pra baixo tá bom. Eu vou colocar uma outra aqui, ó. Mas assim, coloquei pelo meio. Você viu que eu fiz uma pra cima, pra baixo, e a outra um pouquinho mais pra baixo. E eu vou colocar uma aqui. Não, vou colocar uma aqui. Esse daqui ficou meio tortinha, tem que arrumar. Tem que ficar sempre paralelo com as linhas de fora, tá? Ó, que é a área de sombra. E vou colocar uma bem aqui na linha. Pincel bem de pezinho. Aí, trabalho uma luz aqui. Essa luz, daí depende do que você tá olhando. Depende do lado que vem o foco de luz. Isso daqui foi só o ensaio, tá? Depois que secar, a gente vai pôr branco puro em cima e vai ficar muito mais forte. Outro detalhe, esse ponto de luz aqui, eu acho que tem que abaixar um pouquinho. Então, eu vou bater um pincel seco e limpo em cima daquele meu branco. Aí, agora acho que ficou melhor. Aqui, se lembra que eu deixei um pouquinho de branco de espaço ali? Porque eu vou colocar o meu branquinho bem ali. Ó. Vai ficar mais branco aqui. À medida que vem pra cá, a tinta vai sumindo. Vai sumindo do pincel e vai ficando só uma nuance. Olha, trago o pincel até o final. Vou dar mais uma pincelada agora aqui maior, bem no meio. Isso. O resto aqui vai ter brilhos, mas isso eu vou fazer depois, quando tiver seco. Agora, nós vamos para o paninho. Eu escolhi fazer esse paninho com o azul cerúleo. Eu gosto de coisa bem colorida, né? Então, pincel número 6.
Eu vou preencher todo o paninho. Você pode fazer por pedacinho, tá? Não tem problema. Eu vou preencher inteiro e vou fazer bem rápido. Agora, eu vou pegar o azul celeste, pincel número 6 de novo, e eu vou fazer algumas áreas de luz. Olha, aqui é uma área de luz. Esse paninho aqui tá pegando, tá passando por cima de toda essa parte aqui de baixo. Então, o cantinho, a área de luz. Vou sumir com essa luz aqui. Mais um lugar que é a área de luz. Aqui na ponta, eu vou colocar um pouquinho assim. Você viu que aqui tem uma barriguinha? Então, nessa barriguinha, você vira, entra pra dentro ali, ó. Faz assim. Vai sumir isso aqui. Aqui vou deixar tudo nesse tom escuro. Agora, outra área de luz é aqui, ó. Essa curvinha. Esse lado aqui. Aqui deixa assim, ó, bem certinho. Pode trazer até por aqui, assim, vai sumir. Vai sumindo a tinta, você vai aproveita o restinho que tem, só para dar aquele arzinho de claridade ali. Mas vai concentrar essa claridade mesmo é aqui, desse lado, e vem sumindo com ela. Assim, um pouquinho mais aqui por esse lado de baixo. E agora eu vou colocar um pouquinho ainda de claridade. Onde que eu vou colocar? Acho que eu vou colocar aqui assim, ó. No meio desse espaço. Eu vou abrindo assim, eu vou sumindo para os lados. Pronto, de claridade tá bom. Agora, nesse ponto, nós vamos fazer um detalhe. Eu vou colocar inúmeras florzinhas azuis, assim, ó. Sabe margaridinha? Você pode fazer com 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ficar perfeitinho. Eu tô fazendo com azul celeste mesmo, tá? Mantenha mais ou menos a distância. Aqui, por exemplo, que tem uma dobra, você não pode fazer desse lado uma flor no meio, tá? Você pode fazer uma flor aqui, pode fazer uma flor aqui, mas aqui em cima da dobra, não. Vamos fazer uma aqui. Enfim, mais ou menos espaço de 1 centímetro, eu vou encher isso daqui de florzinhas, tá? Pronto, já fiz ali um monte de florzinhas. Você viu que nessa área aqui eu não fiz muito, porque aqui a gente vai fazer o lacinho, então vai cobrir tudo. Agora eu vou colocar o vinho aqui dentro, que eu esqueci. Aqui tem que ficar escuro, né, porque é o furo. E eu vou preencher essa etiqueta com branco aqui no centro. Assim, ó, chego quase até a beirada, tá? Mas eu não vou chegar na beirada, não. Branco. Esse lado aqui eu ponho até mais pertinho. Esse lado eu posso deixar assim, ó. Mais ou menos meio centímetro ali. E eu vou terminar de preencher com verde musgo claro. Você pode fazer com ocre. Você pode fazer com siena, com jatobá. Vou colocar o verde musgo claro em volta e vou sombreando. E esse lado aqui vai ficar uma área mais pura. Ah, você pode fazer com amarelo pele também, que fica bem bonitinho. Camurça. Várias tonalidades. Ou então você vai lá no canal Só na Lu Pinturas
e veja as misturinhas que eu ensino a fazer essa cor. Que depois eu vou ajeitar com um pincelzinho zero, tá? Porque a tinta tá meio grossa, minha tinta aqui. Não tô conseguindo fazer certinho. Mas aqui tem que ficar bem certinho. Aqui em volta, com cuidado, porque eu acabei de pôr o vinho. Não posso manchar. Você viu que ali dentro fica bem mais clarinho. Aqui eu já posso até fazer o acabamento. Eu vou fazer com pincel zero e com sépia. Mas eu não vou fazer uma linha reta. Eu vou fazer assim, ó. Como se fosse uma costurinha, tá? Um pontilhado. Isso ajuda bastante quem tem a mão um pouquinho trêmula, que não consegue fazer muito certinho. Então é só fazendo pontinhos ou puxando risquinhos. Aí não tem problema se ficar meio tortinho. Mas isso é uma questão de treinar, tá? Quanto mais você treinar, melhor vai ficando sua mão. Vou passar uma linha de sépia aqui em volta desse vinho. E agora eu vou escrever alguma coisa ali, né? Porque uma etiqueta. Vou passar uma linha aqui só porque ali tava bem borradinho. Vou fazer umas cerejinhas. Vou pegar o vermelho e faço assim, ó. 2 bolinhas. Meu branco tá úmido, mas não tem problema. 2 bolinhas. Vou colocar um pouquinho de sombra do lado esquerdo, não, e direito. Um pouquinho de sombra do lado direito. Lavo o pincel para ajeitar. Não posso esfregar porque tem branco embaixo, úmido. Agora, o galinho, eu vou fazer com sépia, aqui, aquele galinho assim, ó, tem um mais grossinho. Aí você puxa 2 fininhos. Olha que graça. Aí você pega o verde folha com o mesmo pincel zero e faz ali uma folhinha. E aqui, puxa um pouquinho do verdinho. Aí, lindo. E um pontinho de branco, né? Porque tem que ter aquele brilho do lado esquerdo. E agora vamos escrever. Olha como que eu vou escrever. Eu vou fazer assim, ó. Tom, 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 tom. Ó, e aqui mesma coisa. Aqui tem uma palavra só. Não quero escrever cherry, não quero escrever cereja, não quero escrever geleia. Eu vou até pôr um... Não, assim tá bom. Aí. Agora, olha, aqui embaixo já tá seco. Então, nós vamos voltar e vamos colocar o branco puro ali, fazendo o brilho. Agora, preste atenção. Não é pra você esfumar. Você vai colocar o branco brancão e vai deixar, tá? Vou apoiar o meu dedinho aqui e vou passar o branco aqui, ó, de novo. Esse branco deixa, não volta esfumando. Aqui também. Agora aqui no maior. Eu não preciso cobrir todo esse esfumado. Eu posso pôr uma pincelada assim, ó, pelo meio. Só que olha a diferença, tá? Vai ficar bem mais branco. Aqui uma linha, aqui uma linha. Aqui também uma linha. Um pouquinho aqui. E agora aqui, brancão de novo. Aqui em cima também. Viu que eu virei o pincel? Eu trabalhei assim. E agora eu tô trabalhando assim. Sumiu. Vou pegar o meu zero. Vou colocar aqui, ó, mais uns 3 pontinhos. Aqui, mais uns 2 compridinhos. Aqui, ó, eu vou chegar com os pontinhos também. Posso pôr mais um aqui, que é bem o lugar aqui, ó. Ó,
Isso aqui. E aqui é o lugar desse, ó. Aqui também uns pontinhos, uma linha. Você viu como esses detalhezinhos, esses pontinhos de luz fazem diferença? Opa, entortei. Vou engordar todos eles, porque não pode entortar. E aqui também, ó, vou colocar em alguns pontos um brilhozinho, pontinho, pontinho. Pronto o brilho. Agora eu vou te ensinar a fazer esse fio. Eu vou usar sépia. Olha, eu vou começar aqui. Eu vou passar uma camada de sépia inteirinho em cima dele, mas assim, não vai ser um fio muito fino. Vai ser um fio mais grosso. O meu pincel aqui, ele é mais grossinho. Ele é 0, mas ele é grossinho. E você vai fazendo, é palha, pode até ficar arrepiado, mas ele não pode ficar, um lugar grosso e um lugar fino. Aqui, ó, passa por cima do brilho. Aqui eu faço uma curva. Passo aqui, ó, por cima da etiqueta. Vou terminar aqui embaixo. Ali ainda não vou fazer, porque tá úmido. Eu quero fazer as sombras. Essas sombras é que vão realçar aquele nosso paninho. Aí, preenchi. Agora eu venho com o branco, com o pincel 0 também. E o branco eu vou passando em cima. Olha aqui, ó. Você pode até colocando pontinhos, não precisa fazer uma linha contínua. Vai pondo assim, se o pincel pular, não precisa voltar consertando. Ó, tá vendo? Aqui, com o branco em cima, ele vai aparecer bem. Se você quiser fazer isso daqui com ao invés de colocar o branco, colocar um verde musgo claro, também eu acho que vai ficar bom. Vai ficar mais a cor de palha. Pronto, já mostrei pra você isso. Agora temos que fazer a sombra. Já tá meio seco ali e eu já posso fazer. Pincel número 6, bem gastinho, azul marinho. Primeiro aqui, ó. Essa parte que fica bem escura. Você viu que eu não fiz florzinha aqui? Não fiz florzinha porque esse aqui é o avesso do pano. Aí, agora eu vou colocar um pouquinho... Aqui, ó, tá tudo seco, tá? Eu passei uma linha de claro aqui. Agora eu vou passar uma linha de escuro aqui, ó, na parte de baixo. Mas eu vou começar aqui pelo meio. Eu não vou começar lá no cantinho, porque ali eu preciso que fique um pouquinho mais claro. Ó, aqui vai ficar bem escuro. Se você perder agora o risco do laço, você acha ele depois, tá? Aqui, ó, tem outra linha. Eu vou colocar umas pinceladinhas do azul assim. Aqui vai ficar bem escuro. Você pode passar por cima da florzinha. Aqui, ó, vai ficar bem escuro. Aqui bem escuro. Aqui bem escuro. Ó, coloquei escuro aqui em cima da linha. Fiz assim, ó, puxadinha pra cima. Coloquei aqui bastante, porque aqui é uma área que tá bem sombreada. Pode puxar assim esse escuro. Você viu que eu tô puxando em cima da florzinha? Eu tô sombreando, ó. Não tô colocando tinta pra preencher. Venho quase até o final e venho limpando o pincel.
Essa área aqui vai ficar mais escura. A florzinha quase some, mas ela fica sombreada. Agora aqui eu tenho uma situação. Aqui eu quero bem escurinho, aqui eu tenho aquela dobra, lembra? Atrás vai ficar escuro. Limpo meu pincel. Aqui, ó, eu vou colocar um escuro também, puxando pra cá. Lembra que colocamos o branco? Então agora eu coloco um escuro. Coloco ali e puxo. Lembra que essa área aqui é mais clara, então não vai chegar com o escuro lá. Esse escuro vai pra cima também. Aqui eu vou colocar um outro escuro. E eu posso pôr um pouquinho do escuro aqui e subir. Ó, faz uma sombra maior aqui nessa área. Agora é esperar secar essa parte e fazer os lacinhos aqui em cima. Aqui, ó, eu não quero deixar essa linha muito nítida, então eu vou passar o pincel em cima, o meu, ó, um pouquinho, tirei o excesso aqui, um pouquinho do azul marinho, só para quebrar aquela linha, porque isso daqui é meio arredondado. Não tem essa linha tão forte. Aí, aqui também, aqui também. Agora a gente deixa secar para poder fazer o laço aqui em cima. Você perdeu o laço aqui, você vai olhar no teu risco e vai desenhar. Isso mesmo, você consegue, vai lá. Olha só, eu já terminei aqui, ó, todo o lacinho. Não se esqueça desse detalhe, ó, você tira aqui uma perninha, tá? Que tá amarrando ali a etiqueta. E agora eu vou fazer nesse paninho aqui, com o azul celeste, um presponto. Aqui só vai nesse pedacinho, tá? Pra cá, você pode fazer aqui, aqui, ó, toda essa área. Quando chega aqui, pula e vem fazendo. E daí toda essa parte aqui, tá? Vou fazer e já te mostro. Olha, já fiz aqui o presponto. Agora, você tá vendo a florzinha? Você vai pôr um miolinho com azul celeste, tudo com azul celeste, no meio. Eu não vou realçar a florzinha, tá? Eu vou deixar ela assim meio que sumindo. Mas esse pontinho no miolinho vai dar uma realçada. Ó, pequenininho, tá? Mesmo na área escura. Aqui já coloquei. E agora aqui. E é isso. Agora nós vamos fazer o prato. Parece meio confuso aqui, mas não é não. Veja só, eu vou usar o verde musgo claro para fazer primeiro essa parte aqui, ó. Vou pôr bem no meio, um pouquinho. Essa parte é um pouco mais escura, mas tem ainda um pouquinho da cor. E agora eu tô usando o sépia em volta. Você coloca o sépia e vai esfumando. Ó, vai ficar só uma breve luzinha. Aqui, vou chegar com escurinho. Isso, essa parte. Aqui, ó, vou preencher inteiro esse pedaço. Onde mais? Deixe-me ver. O prato vai passar por ali, eu vou preencher inteiro. Esse pedacinho aqui também vou preencher inteiro com o sépia. Aqui também vou preencher inteiro com sépia. Olha, a folha termina ali e a outra aqui. Cereja, cereja. Onde mais? Aqui nós temos um... Ah, aqui tem uma linha, né? Você pode pôr o sépia aqui, ó, até na linha. Agora, ali é folha, lá em cima não aparece.
Tá, aqui essa folha, ela se perde aqui dentro de uma área bem escura. Então, eu vou preencher. Aqui tem cabinho. No teu risco, você vai ver o cabinho depois. Agora, nós vamos preencher, ó, até aqui. Isso daqui é a folha. Preenche toda essa área. Aqui, cereja, cereja, folha, florzinha, folha e cereja. E aqui a gente tem um pedacinho do prato que eu vou colocar também um pouquinho do verde musgo claro e vou fazer uma sombra com o sépia em volta. Ó, bem assim. Vou preencher essa área pequenininha aqui e já voltamos para fazer as duas bordas. Agora eu vou pegar um pincel número 8, que ele tem um pouquinho mais de cerda e pra gente construir esse lado. Você viu que eu fiz umas linhas assim? Então, você vai pegar o sépia, a gente já preencheu aqui, vai fazer um pouquinho de sombra em volta dessa cereja, aí você vai fazer isso aqui, ó. Onde tem essas linhas, você vai puxar um pouquinho de tinta assim pra fora. Cuidado, não põe muito, tá? Aqui um pouquinho também. E agora você vai preencher esse espaço antes de se preocupar com a beirada. Você vai colocar uma pincelada de verde musgo claro entre essas linhas, ó. Tem uma linha aqui e outra aqui. E eu coloco de lá pra cá. Olha, arredondado, tô fazendo o mesmo movimento do prato, da borda do prato. Se você tinha colocado aquele sépia aqui bem certinho, aí, ó, saiu escuro e eu vejo onde o sépia está. Eu vou usar um pouquinho do marfim nessa área para ficar um pouquinho mais claro. Então, temos sépia, verde musgo claro e agora o marfim. O marfim, ele combina muito bem com o sépia também. Bem na beiradinha, você pode voltar com o verde musgo claro. Você viu como é que deu uma clareada? A gente ainda pode clarear um pouquinho mais com o branco. Acho que vai ter que ser o branco. Do outro lado o espaço é menor, mas eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu já fiz aqui, eu só não coloquei o marfim aqui desse lado. Agora, o acabamento aqui a gente faz depois. Agora nós vamos fazer as folhas. Eu vou usar o verde pistache, que eu gosto muito. Eu vou usar o verde oliva, que eu gosto muito. E vou usar azul marinho. Um pouquinho do azul marinho para dar um pouquinho de sombra diferente. E um pincel número 6 de novo. Eu vou começar por esta folha aqui, ó, que tá por baixo de tudo. Então, eu vou começar com o azul marinho aqui, ó. Nessa área. E vou completar com o oliva. Aqui a gente já tem um tom de verde diferente. E agora, aqui na pontinha, eu tô só preenchendo mesmo com o oliva. Essa é uma folha que tá bem escura, tá lá atrás. Pra não dizer que ela ficou totalmente escura, eu vou pegar um pouquinho do pistache e vou dar uma pincelada aqui, ó. Só isto. Agora essa daqui já tá um pouquinho, a área dela tá aparecendo um pouquinho mais. Vou colocar o azul aqui embaixo dessa cereja. Vou colocar um pouquinho do azul aqui nessa beirada.
Inclusive, eu tô até misturando um pouquinho no sépia que ainda tá úmido, para ele ficar meio que se perdendo aqui na sombra. Você viu que a gente tem um risquinho no meio, passei o risquinho e vou escurecer pra lá, ó, pra cima. Ficou um buraquinho aqui, que eu deixo uma linha, e pra cá eu posso puxar, dar uma esfumada. E aqui eu vou colocar o verde, oliva. Aqui eu vou colocar o verde oliva, porque eu tenho que misturar um pouco nesse azul. E ali eu já posso até deixar para colocar o verde pistache. Ó, pistache. Dou uma puxadinha. Aqui a gente tem um fundinho que eu posso fazer uma dobrinha. Olha, eu tava trabalhando assim. Parei por aqui. Aqui eu posso pôr um pedacinho também de pistache nessa posição de pincel. Para fazer essa dobrinha, eu vou virar meu pincel nessa posição. Ó, peguei um pouquinho de tinta, saio da linha, cresço para dentro e volto terminar na linha. Ali não terminou exatamente na linha. Eu vou pegar um pouquinho do azul marinho e vou afundar aqui, ó. Viu como essa parte aqui ficou bem viradinha? Agora um pouquinho do pistache aqui no centro, que sobe pra lá, né? Então não pode vir pra cá. E agora eu vou dar uma puxadinha. E não vou nem fazer nada aqui, porque eu não quero acabamento da folha aqui. Ali a gente vai depois passar ainda um pouquinho do marfim. Vamos àquela folha lá de cima, que também tá atrás. Aqui, ó, bem escuro, porque tá bem atrás. Aqui se perde dentro do sépia. Trazer esse azul marinho até aqui. Ó, o risquinho tá pra lá. Então, é bom lembrar. Isso significa que a sombra vai ficar ali. Eu vou colocar já o pistache aqui na ponta. Olha, parece complicado, mas não é. Eu tô seguindo a mesma lógica que eu sempre sigo para fazer folhas. Olha, agora aqui, ó, bem no centro. O risquinho tava para cá, então ali fica escuro. Eu vou puxar um pouquinho do pistache assim, ó. E vou colocar um pouquinho do pistache aqui. Essa folha não fica muito clara também. Agora, eu tenho que esperar secar um pouquinho para colocar o marfim, porque senão ele vai sumir, vai se perder. Agora eu vou fazer essa folha grandona aqui. Aqui, ó, eu quero deixar ela bem escura. Então, eu vou colocar o azul. Aqui eu vou sumir o azul para dentro do sépia. Aqui também. Vou pôr o azul aqui, ó, atrás da florzinha. Lembra que a nossa luz tá chegando da esquerda para a direita. Então, tudo que tem aqui, que tem alguma coisa na frente, esse lado vai ficar bem escuro. Puxo no meio, onde tem o risco, e já sujo pra cá. E agora preencho o resto com verde oliva. E não me esqueça de dar uma esfumada com oliva, pincel sujinho, ó, pra cima do azul. Olha, coloco no lugar vago ali no tecido e eu dou uma esfumada, eu limpo o pincel. Então, esse azul marinho, ele não vai ficar totalmente azul marinho. Aí, agora já tá definido, eu lavo o pincel e vou colocar o pistache. Pistache vem aqui algumas pinceladinhas e eu vou dar uma puxada pra cá. Eu vou deixar arranhado já. E depois aqui, ó, esse outro lado. Coloco a tinta e puxo pra lá. Não leve muita claridade ali,
que é ali a área de sombra. Aí, só deixa o pincel assim sujinho. Essa folha eu vou fazer igualzinho. Olha, já fiz, agora essa daqui. Aqui nós temos um pequeno problema, que eu fiz os risquinhos para cima e eu acho que deveriam ser para baixo. Sabe por quê? Eu quero que essa beirada aqui fique clara. Então, é assim que eu vou fazer. Se eu esqueci de modificar isso no risco, você, por favor, preste atenção como eu tô pintando. Ó, vou deixar escurinho aqui só nessa dobra. E agora o restante com verde oliva. Você viu que eu coloco bastante tinta no pincel? E essa tinta eu espalho. Eu não fico puxando, eu não fico esfumando o pincel. Eu espalho a tinta que coloquei. Agora o pistache, ó, eu quero o pistache aqui, ó. Quero que aqui fique bem claro. Porque ela tá por cima da outra. Aqui na ponta nem precisa ficar tão claro, porque aqui é o lado que tá pegando menos luz. Essa folha aqui, ela tá com essa parte pro lado da luz e aqui pro lado da sombra. Linha. E ela vai ficar mais escura depois que... tá bom assim. Eu vou fazer esta folhinha também, embora ela esteja por cima da cereja. Mas aqui não tem problema não. Vamos fazer assim. É só uma pontinha e o acabamento a gente vai fazer depois. Opa, é oliva. Eu gosto de fazer sempre o que tá embaixo primeiro. Porque assim, quando eu venho com a outra coisa que tá por cima, eu já tenho a de baixo pronta, então eu não me preocupo em sujar e depois ter que voltar para arrumar. Ó, aqui eu vou colocar o pistache aqui nesse pedacinho. Eu vou colocar o pistache aqui. Acho que não era ali, hein? Não era aqui. Então, vou tirar. Volta tudo. Pronto, bem misturadinho. Agora, você viu que o risquinho tava pra cá, né? Então, esse lado aqui, ó, tá por cima dessa folha. Eu vou colocar assim, ó. Eu não vou colocar muita nuance aqui. Eu só vou fazer mesmo uma pincelada pra mostrar ali o contorno. E agora, aqui que vai ter a luz, ó. Esse lado de cá. Ali nem precisa, porque ali é área de sombra. Mais uma folhinha, mais duas folhinhas lá embaixo. Aqui, ó. Essa folhinha tá por trás da cereja. Tá por trás da florzinha. Aqui. Aqui eu vou passar ela por cima. Tem um risquinho no meio, tá puxadinho pra direita. Verde oliva, pontinha, verde oliva sujinho, verde oliva aqui. Ela é um pouquinho mais escurinha também, tá pequenininha, tá atrás da cereja, então a gente vai trabalhar com um pouquinho de luz aqui assim, ó, no meio, e um pouquinho mais aqui, nessa área aqui que tá por cima. Isso. Tem a última folhinha. Azul marinho, vou colocar a sombra aqui, vou puxar, ela tem uma dobra aqui embaixo, mas eu vou fazer direto, ó. Vou puxar aqui o azul marinho reto
E agora eu vou preencher o restante. Eu vou até deixar um espaço ali em cima, na beirada, que eu já vou colocar o pistache, para ele ficar mais clarinho. Aqui, ó. Já vou puxando. Agora eu vou colocar aqui no centro, pinceladinha de pistache, e vou dar umas 2 pinceladinhas para cima. Vou pegar a tinta agora só de um lado do pincel, ponho essa tinta pra cima. Você viu que eu fiz aqui, ó, reto, reto. Saio daqui, cresço. E termino aqui, ó. Olha a dobrinha. Só isso já é suficiente. Vamos fazer a florzinha. Eu vou começar aqui dentro, o mesmo pincel, atrás, essa flor tá na frente, aqui tem um pedacinho de outra atrás, porque ficou um espaço vago aqui, eu resolvi colocar outra florzinha. Se lembra, né, que eu tô usando o mesmo risco que eu usei para fazer a amora, eu transformei ele em cereja. Eu tô pintando diferente, claro. Ó, coloquei o rosa bebê, puxei pra fora. Agora, eu vou usar um pouquinho do vermelho tomate. É uma isca de tinta. E eu vou separar essa dessa daqui com o vermelho tomate. Um pouquinho do vermelho aqui. Um pouquinho do vermelho aqui. Essa pétala ficou por trás dos dois lados, ó. Um pouquinho mais do vermelho aqui, porque afinal essa daqui tá atrás da folha. Aí, vermelho e rosa bebê. Lavo o pincel e agora eu vou colocar o branco. Branco. Essa pétala, ela tá, digamos, dobrada. Branco dos dois lados. Esta, ela vem aqui com o branco, aqui. E depois só entra um pouquinho. Viu que eu tô esfumando? Aqui pode ficar até manchadinho. Agora, esta, eu tenho que levar essa linha quase até embaixo. Pra separar. Ó, manchinhas. A outra, acho que eu vou trocar de pincel. Vou pegar o número 2, porque fica mais fácil, porque o espaço aqui é muito pequeno. Primeiro, rosa, tá tudo molhado aqui. Rosa bebê. Ó, tô colocando dentro e tô puxando pra fora. Esse espaço ali, ele é fundo. Então, em todas elas eu faço isso. Agora, eu venho com um pouquinho do vermelho. Vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. Nessa daqui, vou fazer aqui. Vou fazer um pouquinho aqui. Nesta, eu vou fazer aqui atrás da cereja. Vou fazer um pouquinho aqui. Vou fazer um pouquinho aqui, separando uma da outra. E essa eu vou fazer aqui, aqui e aqui na ponta, atrás da cereja. Lavo o pincel, venho com branco preenchendo o restante. E puxando. Ah, não coloquei vermelho nessa. Puxa, esqueci. Por um pouquinho também. Apesar de que não necessariamente todos precisem, tá? Agora o branco. Eu coloco aqui atrás fazendo contorno. Aqui, ó. Faço contorno mesmo. E depois esfumo pra dentro. Aqui só um pedacinho. Aqui também. Aqui, contorno. E dou uma limpada de pincel. Agora eu vou usar o pincel 0, porque tá ficando cada vez menor o negócio aqui.
Esse espaço eu vou preencher de sépia, que é a nossa cor do fundo. Vou colocar o miolinho com verde pistache. Agora, veja só, branco, e eu vou fazer isso aqui, ó. É um detalhe. Daí você passa a florzinha, a pétala que tiver por cima. Aqui é esta, é onde tiver o branquinho. Vou fazer um bonitinho aqui com pincel zero, vou fazer um bonitinho aqui. Olha que graça que fica esses detalhes. Você não precisa contornar ela inteira, pesado. Você faz onde uma pétala tá passando por cima da outra. E assim, onde tem um escurinho, você pode colocar. Aqui, ó, essa parte tá por cima. E aqui não leva contorno. Aqui a gente não tá vendo inteira. Pontilhadinho amarelo. O amarelo é um pouquinho mais claro, mas aqui se eu colocar mais claro ele não vai aparecer. Um anelzinho aqui com o branco em cima do pistache. E aqui, ó, uns 2 ou 3 risquinhos dentro da pétala. Isso, linda minha florzinha de cerejeira. Agora vamos fazer cerejas. Eu vou fazer essas cerejas aqui para você ver, me acompanhando. E depois eu faço as outras. Agora eu vou colocar aqui, ó. Lembra que a cereja, ela é gordinha, alta. O meio é o ponto mais alto. Só que aqui nós temos uma luz batendo da esquerda. Então, do meio para a esquerda, você vai pôr uma mancha de amarelo ouro. Não deixe secar. Em seguida, você vai colocar o vermelho, tô usando o vermelho tomate, em volta, olha, tô pondo em volta, rapidinho, porque não pode secar. Aí, o pincel tá bem limpo. Eu vou misturando de leve pra dentro, até obter esse efeito aqui. Então, eu tiro a linha do vermelho. Ó, ficou bem clarinho ali no meio. Agora eu vou preencher o restante da cereja com vermelho. Essa é uma das formas de fazer cereja, tá? Tem várias formas, tem vários tons. Mas hoje eu escolhi o vermelho tomate. Agora eu vou preencher essa daqui também. Aqui não faz mal passar por cima do risco, porque eu tô enxergando o risco aqui, ó, perfeitamente. Algumas cerejas, dependendo da posição, ela é bem redondinha. Algumas são meio achatadinhas nessa parte aqui. E tem a cereja do Rio Grande, que eu já pintei, uma cereja do Rio Grande, que ela é compridinha, bem bonitinha. Ó, preenchidinho. Vou fazer essa parte aqui nessas daqui também. Colocando o amarelo ouro. Vermelho em volta. Modo acelerado. Misturo. Tiro o excesso de tinta do pincel, que não precisa deixar aquele amarelo aparente. Mas se você gosta também, é só trabalhar direitinho aqui em volta. Pode deixar. Preenchendo o restante. E nessa daqui, nesse trabalho, eu vou usar o azul marinho de sombra. Mas também é uma das formas
Você pode fazer com vinho, com sombra, com terra queimada, com jacarandá, com uva. Não, uva não, berinjela. Uva, ele tem uma cor assim muito característica. É bom para fazer uva. Eu prefiro berinjela, se você quer fazer uma sombra no vermelho. Até o sépia, até o verde. Agora eu vou pôr a sombra. Pouquinho, tá? Começa no cantinho, sempre, porque é a área mais escura. Aí depois você puxa ali e daí vai esfumando, ó, pra cima do vermelho. Deixa mais escurinho essa área aqui. E vem trabalhando assim, ó, no redondo, sempre. Nunca assim, atravessado, que vai ficar chapado, vai ficar plano. Essa daqui, ela tá por baixo desta. Então, vai ser aqui, ó, cantinho, cantinho. Aí, com o pincel bem mais limpinho, você passa aqui. Olha como o azul marinho, ele é forte. Um pouquinho só. Já deu um belo de um efeito de sombra aqui. Esta, ela tá por cima de todos os lados. Eu peguei, eu acho que muita tinta, então vou fazer essa daqui, que tá por trás. Aí, só com um pouquinho, você viu que eu tirei o excesso ali. Eu vou pôr, não na borda, um pouquinho pra dentro da borda. Viu? Com o restinho de tinta que tinha no meu pincel. Agora eu vou voltar aqui pra esfumar esse daqui. Não deixa o azul marinho chegar em cima do amarelo, tá? Porque senão você vai ter um tom bem esverdeado. Essa tá por trás daquela, então aqui vai um escurinho. Aqui eu vou descer um pouquinho menos, porque eu preciso do vermelho aqui para fazer contraste. Posso deixar o lado de cá mais escuro. Então, assim a gente já deixou as cerejas redondas. Agora, essa partezinha aqui, ó, que eu vou colocar o cabinho saindo daqui. Então, eu bato o pincel de cantinho e dou uma esfumadinha pra cima, posso puxar pra lá e pra cá. É igual aquele fundinho da maçã. Não vou trabalhar muito ele aqui, só vou fazer assim, ó. Cantinho, aqui tem mais um. Aperto o pincel, tem muita tinta. Aperto o pincel, puxo pro ladinho, pra cima, pra cima. Eu vou terminar as outras cerejas, que eu vou fazer todas seguindo essa mesma lógica, tá? E já volto pra gente fazer o acabamento. Pronto. Olha, já fiz aqui todas as cerejas. Agora, eu vou iluminar com o vermelho vivo. Um pouquinho só no pincel. Eu vou começar aqui, ó. Você não precisa fazer a linha. Pode colocar assim um pouquinho pra dentro, tá? E dar umas batidinhas. Ó, pronto. Você não precisa colocar na linha. O vermelho vivo, ele dá um toque, parece que não, mas ele dá um toque muito especial. Você viu que eu tô colocando entre o amarelo e o azul marinho, o escuro, né? Aqui, ó. Principalmente onde tá por cima uma da outra, o vermelho vivo vai ajudar bastante. Esse aqui eu coloquei bem na borda, ó, bem em cima ali. Daí vai sumindo com ele pra dentro. Não precisa misturar muito, não. Aqui também vou colocar ali bem na borda, que até que ficou falhadinho. Não traga ele pra cima do amarelo, não traga ele pra cima do azul. Desse lado de cá, você pode fazer assim, ó, uma linha. Que não precisa nem ser uma linha contínua. Você viu que eu tô fazendo essa linha com o próprio pincel 6. Aqui, cadê?
aqui, ó, onde tá por cima da folha. Tá vendo? Um pontinho, assim, quase que um pontilhado mesmo. Aqui também eu posso fazer isso, ó. Aqui a área de muita sombra vai sumindo. Por aqui um pouco. Esse lado aqui também eu posso fazer. Sempre do lado da sombra você pode fazer. Não é um contorno total. Um pouquinho aqui. Você viu que aqui essa tá inteira por cima? Eu coloquei a sombra assim, ó. Aqui também eu subi com uma sombra aqui pelo meio. E agora essa daqui ela não tá redondinha. Vou deixar. Pronto. Pincel 0, sépia, cabinho. Eu vou sair daqui e venho pra cá. Ó, área escura. O cabinho não é tão fininho, tá? Vou fazer outro aqui e vou juntar aqui. Agora, eu vou fazer outro aqui, ó, pequenininho. Já vou aproveitar e vou preencher de sépia aqui os cabinhos, os galinhos. Não são muito fininhos não, tá? Pode até preencher com pincel 2, com pincel 6, se você tem habilidade para trabalhar com eles fazendo linha, pode ser. Lembrando que o cabinho principal, ele tem que ficar mais gordinho. Não vale fazer ele bem fininho e fazer esses outros secundários maiores. Vou passar por cima aqui, que terminou em nada. Com o próprio pincel 0 e o marfim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater esse pincel carregadinho de tinta aqui dentro e vou puxar. Não, não é o marfim. É o pistache. Então, eu tô cobrindo aqui. Olha, já fiz aqui um cabinho, eu vou fazer o outro. Pistache. Pistache em cima do sépia. Quando chega por aqui, ele meio que some, tá? Não vai passar direto não, porque vai ficar esquisito. Pode pôr um ponto de marfim aqui, ó, bem no comecinho, olha que lindo. Pistache e sépia. Nesse cabinho ali, ele é um cabinho seco. Vou usar o pincel 2 e vou colocar essa luz aqui assim, ó. Aqui eu vou fazer uma sujeira, aqui eu vou dar uma puxada, ó, coloco. Aqui ficou legal, nem vou desmanchar. Mas você pode colocar e dar uma puxadinha assim que ele fica redondinho. Esse aqui também. E um pouquinho aqui. Mais uma coisinha. As cerejas tem o pontinho de luz, que eu vou colocar com o pincel 2. Todas mais ou menos no mesmo lugar, na mesma altura. Essa daqui já vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pôr o ponto aqui, o ponto aqui. Vou pôr um pontinho aqui também, pertinho do cabinho. Essa daqui eu vou colocar 2, que ela tá grande. 2 pontinhos. É branco mesmo. Puro. Tá? Não tem... Aqui também vou pôr um pontinho aqui. Aqui também. Não tem esfumado. E outra coisa, esse brilho, cada uma recebe o brilho de uma forma, né? Então, se você não colocar no mesmo lugar, se ficar tortinho, não faz mal. Você só não pode fazer um brilho reto, porque não tem brilho reto aqui. E nessa daqui, só uma sujeirinha. Não vou colocar muito forte, porque ali tá bem escondidinho. Agora, vamos ao acabamento das folhas. Vou fazer aqui, ó, que tá complicadinho, né? Olha, verde pistache. Agora já tá seco. Aqui também, ó, dobrinha, verde pistache. Eu vou colocar, eu só passei ali pra reforçar.
eu vou colocar todo esse acabamento com o marfim. Pincelzinho 0, pontinha. De novo, ó, dobrinha. Dá uma esfumadinha, porque essa não é só fazer um contorno ali. Viu que eu dei uma clareadinha. Restinho ali, pontinha. Geralmente eu faço esse acabamento com a mesma cor da tinta que eu pintei o escuro. Mas esse eu vou fazer diferente, que eu quero dar um brilho maior aqui. Olha, aqui eu vou começar aqui no meio, ó, eu vou fazer assim, ó, 2 tracinhos bem retos. Aqui eu vou fazer aquele acabamento, sabe? Aquele acabamento que eu sempre faço. Só que com marfim. Aqui, ó, vou fazer acompanhando o tortinho que ficou da pintura. Você viu que eu não tô preenchendo inteiro, preste atenção nisso, tá? Eu não preencho inteiro. Tem gente que sofre. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2 sinais de verde pistache mais fortes, aproveitei. Essas folhas aqui, elas não podem ficar muito iluminadas. Iluminar aqui, 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 lá pra frente não vou. Ó, meinho, já aproveitando pra tirar aqui o cabinho. Que ficou feio, tô colocando o verde oliva. Não posso chegar com aquele claro ali. Tem que deixar escurinho. Aqui, posso pôr um pouquinho. Esse daqui veio com um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Ó, você me viu fazendo assim, né? Nunca faça. Sempre de baixo pra cima. Porque aqui fica, onde você bate o pincel, fica gordo de tinta. Quando você levanta, ele vai ficando fininho. Que mais? Aqui já foi. Aqui temos uma folhinha também, 2 toques. Aqui um contorninho. Aqui temos dobrinha. Dobrinha tem que reforçar. Pontinha. O meio um pouquinho. Olha, aqui coloquei e ficou muito. Então, eu tô voltando com o oliva e dando uma clareadinha. Folhinhas prontas, raminhos prontos, cerejas prontas. Aqui, na beirada do prato, nós temos um acabamento também. E eu vou pegar um pincel 6, grande, aparado, marfim. Tô pegando o marfim bem de pé, tá? E agora eu vou fazer aqui, ó. Tô apoiando meu braço. Eu vou fazer uma linha da largura do pincel em toda a volta. Se você quiser, pode fazer com um pincel 0, mas tem que ficar assim bem certinho. Não sei se a minha mão tá em cima, mas eu tenho que apoiar o braço aqui desse jeito. Tô fazendo da largura do meu pincel, só que ele tá bem aparadinho. Ó. E agora do lado de cá é a mesma coisa. Aqui em cima. Ó, emendei. E vou trazendo. A tinta vai sumindo, vai ficando mais clarinha. Mas mesmo assim, eu ainda vou passar um pouquinho do sépia aqui em cima, para não ficar assim tão nítido. Ó. Essa linha aqui não pode ficar tão visível. Porque aqui é uma área de sombra. Importante é que ele tenha a mesma largura, tá? Isso. Agora é secar para fazer o fundo. Quero fazer um fundo aqui bem clarinho. Eu vou borrifar água. Olha, o trabalho está seco. Não coloque água num trabalho úmido, tá? Porque senão vai crescer tudo. Aqui tá ótima a umidade. Eu vou usar o verde musgo claro. Uma brochinha, um pituá. Esse aqui é o meu pituá número 6.
que eu amo. Já tá gastinho, vou ter que comprar outro logo logo. Eu tenho outros, mas maiores, menores, mas eu gosto desse. Então, aqui, ó, eu vou fazer toda essa volta com essa cor. O pano tá úmido, mas eu tô colocando bem fraquinho. Onde tem contraste, dá pra ver melhor a diferença, né? Aqui embaixo eu vou trabalhar assim, como se fosse uma mesa. Lá em cima a gente coloca e vai esfumando redondinho. Aqui embaixo a gente pode colocar e ir trabalhando assim, na horizontal. Olha, tô terminando aqui e aqui do lado eu só vou fazer isso aqui, ó. Pronto, limpei meu pincel. Nem vou passar lá em cima nada não. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. Troquei de pincel, peguei um pincel número 10 e eu vou fazer uma sombra. Aqui, ó, não precisa sombra. Você pode pôr aqui no comecinho um pouquinho e vai sumindo. Não precisa nem chegar ali. Eu marquei aqui, ó, um pouquinho de sombra desse fio. Ó. Tá? E aqui a gente deixa um pouquinho mais escurinho. Lembrando que a luz tá chegando de cá. Ó, nesse cantinho. Você vai puxando embaixo da folha, mas igual foi feito ali no vidro, não precisa chegar lá na ponta. Aqui de novo. Cantinho. 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 Se precisar, dá uma retocadinha no branco depois. Você viu que ali eu vou precisar. Aqui, ó, embaixo dessa folha. Embaixo do prato aqui um pouquinho. Aqui eu deixei um pingo. Não quero pôr um branco ali, porque eu vou ter um pingo de branco. Então, eu vou puxar esse sépia fazendo linhas, como se fosse uma mesa. Ó, você vai e vem com o pincel. Por favor, não faça isso com o pincel carregado de tinta. E aqui, o meu tecido, ele tá úmido, tá? Deixa um pouquinho mais forte ali. Isso vai disfarçar o meu pingo. Aqui vai sumindo. Não deixe isso parado em linha reta. Um mais comprido, um mais curtinho. E agora eu vou fazer um pouquinho pro lado de cá, mas mais suave, ó. Viu que eu nem peguei mais tinta, só com o que eu tinha lá. Esse lado fica mais escuro, porque tem sombra. Esse lado mais claro, porque a luz tá pegando aqui, não tem nenhum elemento fazendo sombra. Trabalho concluído. Que maravilha que é pintar cereja. Fica muito bonito. Ah, vou pôr um pouquinho aqui também. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link lá na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. Eu agradeço de coração. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é Lucélia, minha aluna virtual que mora em Douradina, Mato Grosso do Sul. Seguidora do canal Sonalu Pinturas, ela pinta na peneira. Olha que lindo este trabalho. Achei uma ótima ideia para decorar um ambiente rústico e resolvi compartilhar com vocês. Lucélia, fiquei encantada com seu trabalho. Obrigado por dividir a ideia. Hoje, eu quero te mandar o meu beijinho especial.